E a gente começa o programa de hoje falando com os ouvintes de Elias Fausto, porque terá a partir da semana que vem lá a Semana da Ação Sustentável, com várias ações, né, começando no dia 12 de setembro até domingo, dia 17. E nós estamos recebendo a Sandra e a Eveline, é isso? Acertei os nomes? Olha lá, já tá lá na tela. Sandra Bicudo e a Eveline Andrade, que estão por trás, né, dessa ação sustentável. Primeiramente, bom dia para vocês, sejam bem-vindas à Raízes FM. É a primeira vez que vocês vêm? Bom dia, tudo bem? Eu já vim uma vez, acompanhando o prefeito Maurício Baroni. É a primeira vez comigo, né? Sim, com certeza. Espero que você não se decepcione. Não vou, tenho certeza. Muito bem. Tudo bem, Eveline? Tá certo, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Vamos falar dessa semana da ação sustentável. Primeiramente, que é uma semana que ela é baseada em cima do Dia Mundial da Limpeza, é isso? Exato. Elias Fausto já participou, né, desse movimento no ano passado, graças à professora Eveline, nossa professora lá do município, e vai participar novamente esse ano. Acho que o mais importante dessa ação, ela termina com um passeio na recolha de lixo, mas isso não é o importante. O importante é conscientizar a população a diminuir, né, a quantidade de lixo produzida por nós, seres humanos. Muito bem. Pode falar, professora. Tá certo, né? Essa é uma ação que contempla, então, uma programação, que é a maior ação civil do planeta, envolve mais de 190 países, né? No Brasil, temos aí um alcance de mais de 1.200 municípios e o foco é impactar territórios a partir do local, para inspirar uma nova mentalidade, né, pautada em uma consciência mais responsável no consumo e na destinação adequada dos resíduos, mas principalmente fazer com que nós tenhamos aí um engajamento mais sustentável no consumir menos e melhor. Você falou do Dia Mundial da Limpeza, né, mais de 1.200 municípios aqui no Brasil, e é uma data que vai entrar no calendário da ONU, né, até pela importância disso tudo, porque acho que não, o mundo todo, né, produz muito, né, e às vezes não destina da melhor forma, da forma correta. Então é importante para mostrar, né, para a população, né, os meios certos, né, de se descartar um produto, embora muita gente já sabe, mas às vezes não faz por preguiça ou por comodidade, né. Então é sempre importante esses temas a gente debater, porque a gente tá cuidando do planeta para deixar, nem é pra gente, né, é pros nossos filhos, né, pros filhos dos nossos filhos. Com certeza, e acho que o mais importante, a gente sabe que a reciclagem, ela é super importante, mas está em excesso, a gente precisa diminuir, né, esse consumo excessivo. E quando a Eveline veio com a ideia, né, de Elias Fausto, é muito importante estar participando desse evento. E a gente conseguiu graças a Eveline, que me procurou ano passado, enquanto eu ainda estava secretária de Educação no município. E o prefeito Maurício Baroni prontamente atendeu ao projeto. E a gente começou, né, Eveline? Exatamente. Um trabalhinho de formiguinha, mas que só tem crescido, porque o município vem aí fazendo diversos trabalhos. A gente veio comentando isso agora na estrada, que tá diferente, o povo já começou a despertar esse olhar. As nossas crianças na escola vêm aprendendo muito sobre isso e vão passando em casa para os pais, né, Eveline? Exatamente, e é um trabalho que é muito importante ressaltar também dentro das escolas, né, esse trabalho, comprometimento dos professores que tratam. Sabemos que essa é uma temática curricular que está presente, né, na BNCC, que é o documento orientador de todo o trabalho na educação no Brasil, e dentro dos currículos, no nosso caso aqui, o currículo do Estado de São Paulo, aliado aos 17 objetivos da Agenda 30, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o ano passado, em 2020, a gente recebeu esse convite para incluir Elias Fausto no mapa da ação mundial, através de um projeto que a gente realiza na rede, né, já desde 2016, e desde então a gente vem realizando aí esse trabalho. E olha, aqui no Brasil temos números alarmantes relacionados à reciclagem, né? Porque só 96% dos resíduos produzidos são reciclados, né? Sim, e uma questão muito importante é perceber que o trabalho da reciclagem, ele é fonte de renda, ele é extremamente importante, mas como a Sandra trouxe, ele está longe de ser a solução para a questão ambiental que nós alcançamos, né? Então, porque além de ter um custo, né, cada tipo de material de resíduo terá um processo de reciclagem específico e nem sempre isso tem viabilidade econômica ou destinação dentro de um mercado, dentro de uma estrutura. Então, reciclar é
legal, é importante, é fundamental, a gente precisa ter a gente está muito longe no Brasil de ter uma cultura nesse sentido, mas especialmente a cultura do desperdício. E se a gente pensar que nós vivemos em uma realidade, né, em que nós temos milhões de pessoas que passam fome, que diariamente não têm o que comer, e nós somos um dos líderes mundiais em desperdício de alimento. Nós jogamos toneladas de alimentos diariamente fora. Sim. Isso é desperdício de vida. Exato. De energia vital. E a gente já comentou aqui, inclusive muitos acabam misturando tudo esse material, né? Que são materiais, né, que vem lá da cozinha, resto de comida e tal, essas coisas, junto com materiais que são recicláveis, acaba poluindo, né? Exatamente. E qual é a destinação? A destinação vai, né, ou para lixões ao céu aberto, que até a legislação hoje já não permite esse tipo de estrutura, ou para um aterro sanitário, que é como nós temos. Que do ponto de vista ambiental, o aterro sanitário, ele garante um impacto mais adequado, mas também não é ele tem um limite, o mais indicado, porque ele tem um limite, vai chegar em um momento que eu não tenho mais espaço para isso, né? Então, o que realmente a gente precisa é investir na lógica de alteração, virar essa chavinha, né? Essa chavinha do imediatismo, do utilizar e descartar. A abundância, né? Ela nos inclina ao desperdício, e nós vivemos uma realidade ainda no nosso país, embora socialmente a gente tenha uma restrição, inclusive, né, alimentar para milhões de pessoas, que ainda é muito abundante. Fora algumas questões mais pontuais, a gente ainda tem abundância, a gente tem a nossa floresta, a gente tem água potável, né? Imagina os países que estão já estão no seu limite, né? E que já não encontram mais alternativa. E o que a Eveline vem falando, vem de encontro aí com o que o Consimares vem trabalhando, né? Consimares são as 7 cidades do município envolvidas nesse projeto, no qual o nosso prefeito, Maurício Baroni, que eu deixo um abraço a ele, é o presidente do Consimares. Inclusive tem uma usina de reciclagem, sim, né? Exato, esse é o grande problema, porque os aterros, eles não estão aguentando mais. Nós temos a Corpus lá em Elias Fausto, que a gente, né, anda levando nossos alunos, os aterros estão afogados, então precisa, né, de uma nova solução. E eles estão aí encaminhando a questão da usina para descarte de lixo corretamente. E nós temos a Juliana, que também é do Consimares, que ela vem fazendo um trabalho excelente de compostagem. Começou lá em Nova Odessa, né, o projeto piloto, e agora vai para as outras cidades também. Eles utilizam as folhagens, restos de comida da própria prefeitura e transformam, né, fazem a compostagem, vem transformando em adubos, que acho que é uma destinação aí que a gente precisa pensar e muito, porque do jeito que está, não vamos muito além, né, não vai demorar muito tempo para não ter mais aterro. E aí, o que fazer com tanto lixo? Muita gente não se preocupa porque não vê de cara, né, o problema acontecer, o problema aparecer, né? Mas também na hora que aparecer, aparece de uma vez que talvez não tenha nem o que fazer, né? Essa alternativa da compostagem que a Sandra fala, ela é uma alternativa sustentável. Nós temos já alguns municípios no Brasil que desenvolvem uma ação vinculada não só às escolas, mas a toda a comunidade, que é fazer aquilo, isso que tu disse, de separar. Então, lá na minha casa, eu vou fazer a separação do que é orgânico. E aí, geralmente, existem os catadores, né, que passam... Exatamente. Em determinados... Daí a importância da estrutura do poder público garantir essa sistemática de coleta e destinação. E a compostagem é uma alternativa incrível, porque, por exemplo, com o método Laje de compostagem, que é um método reconhecido internacionalmente, enquanto o mais adequado para você fazer a decomposição da matéria orgânica, que é mais de 70% do lixo de uma cidade corresponde à matéria orgânica. E é algo que em um quadradinho, não muito maior do que essa sala que nós estamos aqui, tem a capacidade de transformar em insumo para a geração de alimento, de forma sustentável, sem agrotóxico, por exemplo. Então, é uma alternativa e uma ação que, claro, né, exige uma necessidade de investimento, de infraestrutura, e precisa ser colocada dentro dos municípios enquanto uma ação de política pública. Não dá para ser somente uma ação de governo. Aliado sempre à educação, né? Porque aí é a nossa base. A gente precisa de mentalidade. Porque eu me lembro quando estava no primário, e a gente já tinha aulas, né? Já mostrando a realidade que nós estamos vivendo hoje.
E eu tô com 54, 55 anos, então vamos lá, há 50 e poucos anos, não, 45 mais ou menos atrás, já se falava sobre, né, a gente ter uma vida sustentável para que a gente possa ter um ambiente, para que a gente possa viver um certo conforto, né? Agora, então, que nem você falou, não depende só do governo, né? E de cada pessoa ter na sua consciência o que deve ser feito, né? Mas falando assim, praticamente, para quem está em casa nos ouvindo, como que a pessoa pode começar a colaborar com essa situação, colaborar com o meio ambiente? Embora a gente já falou várias questão de óleo, né, de não jogar óleo na pia, essas coisas, mas o que vocês avaliam como principal? Porque é sempre bom reforçar, porque às vezes a gente pega uma pessoa que, não fazia isso, vou começar a fazer. Ô Gia, você sabe quanto um ser humano produz de lixo por dia? Quanto um ser humano? Aham. Cara, um ser humano não chega a... Não sei, 100 quilos é muita coisa, né? 1 quilo por dia. Depende do ser humano, né? Tem um... Depende, sim. Agora, eu acho que o ser humano é o único responsável. Um exemplo, temos a nossa companheira de trabalho aqui, a Larissa, ela fez um comentário aqui na transmissão do Face que diz assim, penso que a indústria precisa investir urgentemente em soluções quanto ao excesso de embalagens plásticas. Tem produto que vem com 3 embalagens de plástico. Perfeito. Com certeza. Cada um tem que fazer a sua parte. Não é só a gente em casa. As indústrias também precisam fazer o descarte correto, né, das suas embalagens, que não é fácil. Então não é o que a Eveline veio falando pra gente no caminho. Não é algo que a gente vai mudar amanhã. Mas nós precisamos começar a ter a consciência para transformar, para daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos sobrinhos encontrarem um mundo melhor. Porque do jeito que está, não vamos ter um resultado muito bom. Insustentável. Insustentável. Mas Perfeito. em caso da pessoa em casa, começando pelas embalagens, ela pode separar, né? Separar as embalagens. Eu acredito, acho que foi a Larissa, ouvinte, que trouxe essa contribuição. Perfeito, Larissa. O problema do plástico é um problema, assim, enorme, do tamanho do mundo, né? Não acredito que a gente precise voltar a morar nas cavernas, sair abraçando a árvore, como algumas pessoas, às vezes, né, tentam trazer um pouco dessa questão. Não é sobre isso, né? Mas é sobre transformar a transformação. A gente precisa, e a indústria, né, o grande capital, ele tem uma responsabilidade imensa nesse sentido. Há possibilidades de se fazer de uma forma diferente. Só que isso implica em reduzir lucros, por exemplo. Sim. Porque é muito mais fácil fazer o plástico. Acontece que eu tenho que pensar, um plástico de canudinho, eu uso ali por 30 segundos, dependendo, nem isso. E eu descarto. Eu preciso entender que o plástico é uma matéria-prima, na forma como a gente a compreende para o sistema de embalagem, foi criado no século XIX. Né? No finalzinho ali do século XIX. Esse primeiro plástico ainda existe, porque a decomposição dele é superior a 500 anos, no mínimo. Então, algo que eu uso, que vai ter uma vida útil menor de 1 minuto, sim, e que vai demorar 500 anos para se decompor. A gente precisa entender. E essa é uma fala que impacta muito os nossos estudantes quando eles estão lá dentro do aterro sanitário da Corpus e eles olham aquilo e eles pensam, meu Deus, é muita coisa. Agora, a pergunta do Jean, importantíssimo. Longe de achar, como a Sandra disse, que isso é um problema que a gente resolve do dia para a noite. Não, nós estamos falando, né, sobretudo aqui de Brasil, e quando a gente, né, fala da nossa realidade local, a gente está entendendo que nós pertencemos a uma cultura específica. E nós vivemos dentro de uma cultura do desperdício muito grande aqui no nosso país. O que dá para fazer? Dá para se sentir desconfortável. Sim. Por exemplo, quando a gente acessa essa informação, né, eu saber que eu posso separar lá o meu plástico, o meu recipiente plástico do shampoo, né, do óleo, do vinagre, dos materiais de limpeza, eu posso separar a tampa, posso separar a PET do meu lixo lá da cozinha, da sobra de alimento. Sim. E isso vai gerar um efeito, Jean, que é fundamental. Que efeito é esse? É o efeito de eu perceber, nossa, jogo muita coisa fora. Cara, esse desconforto que vai mover a minha mudança de atitude. Eu te digo isso porque sou professora há mais de 20 anos. Trabalho com essa temática e eu me sentia envergonhada. Eu ficava como sendo um pouco verdadeira, porque eu falava dessa problemática com eles, mas eu não realizava a separação, a coleta seletiva em casa. Eu não fazia, isso me deixava constrangida. Comecei a fazer no ano de 2018.
a fazer essa separação. E aí eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, nossa, é muita coisa. Não posso jogar isso aqui tudo de comida. Como assim isso aqui tá indo fora? E a gente começa a visualizar. Quando você começa a visualizar, você começa a sentir o desconforto. O desconforto promove a sua mudança de atitude. Você falou algo importante, Evelina, a questão do canudinho. É uma coisa tão simples, tão pequena e que faz um estrago tão grande, né? Tanto que o deputado Rogério Nogueira fez uma lei para o estado de São Paulo proibindo o uso do canudinho. Mas a população, infelizmente, ainda não tomou essa consciência do estrago que esse canudinho faz. Né? E como você perguntou, Jean, em casa, o que a gente pode fazer? Vamos separar o lixo de forma adequada. Porque não custa também pra gente, desocupou uma garrafa, passa uma água, limpa, né, Eveline? Porque os catadores, eles estão lá para nos ajudar, mas eles também não precisam ficar colocando a mão no lixo, separando. Se a gente separa, é tão fácil a gente fazer isso em casa. Sim. Né? É ter consciência. E essa parte da higienização, né? Porque quando a gente não tem uma estrutura, digamos assim, a gente está falando da nossa realidade, não tem uma estrutura toda sistemática, né? Para coleta, essa parte de entregar o descartável, né? O que é possível de reciclagem, já numa condição higienizada, ela é muito importante. Só que assim, vale o recadinho também, né, Sandra? Não vamos gastar a água do universo para fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá no tanque, então aquela água que sai da máquina, né? Ou da chuva. Né, jamais abrir a torneira lá da cozinha para ficar lavando o material que vai. Não, porque aí eu tô desperdiçando, né? A água não é adequada. Isso, tampar o sol com a peneira. Não é esse o objetivo, né? Então a gente tem esse cuidado, né? Lá em casa, assim, inclusive, eu faço. E como é que eu faço, gente? É bem assim, meu tanque normal, a minha máquina tá aqui, coleto a água da máquina que vai para ser lavada as calçadas e que é a água utilizada para lavar todo o material da reciclagem. Então, aquele plástico, né? Sem contar que as embalagens, a indústria, infelizmente, o que ela faz? Ela coloca lá, que nem aquelas caixinhas, né? A camada de metal para controlar ali a temperatura. Aí eu tenho plástico e eu tenho papel. Essa embalagem é uma embalagem inviável para a reciclagem, a não ser que você separe. Quem é que vai ficar separando? Camada por camada de uma embalagem. Então, assim, é claro, gente, né? Enquanto professora, a gente se sente nessa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade enquanto cidadão, cidadã, enquanto pessoa, né, que vive não isoladamente dentro de um coletivo, mas a grande indústria e o poder público tem uma responsabilidade ainda maior em pensar alternativas para transformar essa realidade. Ó, eu que sou pobre, já sei de reciclagem desde infância, né? Porque um pote de sorvete vira pote de feijão, né? Reutilizar. De manteiga vira tapoé para mandar a comida para casa da mãe, né? Uma cueca furada vira pano de chão, né? Então, a gente já sabe, né? Aprende a reciclar as coisas, né? Exatamente. Pra gente finalizar, reforçando, então, toda essa conversa que a gente tá tendo aqui é importante, a gente poderia passar aqui horas e horas falando disso, né? Porque é importante a gente conscientizar a nossa audiência. Mas, falando sobre a ação que terá em Elias Salsa na semana que vem, então será uma semana inteira, né, com palestras, ações. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho sobre isso, para falar então dessa semana da ação sustentável que acontece em Elias Salsa na semana que vem. Para falar sobre o assunto, né? Sim, inicia-se no dia 16, né, com as escolas do Estado, com a Escola do Estado, que é o Mascarenhas, e vai finalizar no dia 23 nas escolas municipais. É um sábado letivo, no qual também as escolas estarão fazendo aí a caminhada do Dia da Limpeza. Eu tinha falado dia 12, porque me passaram aqui um cronograma. Eu acho que era do ano passado. Esse foi aqui é de 12 a 17. Eu não enxerguei enviar a programação do ano passado. Então me perdoe. Então começa dia 16. Isso. A programação desse ano, né, ela vai de 16 a 23 de setembro. Perfeito. Então é uma semana sequente. Porque o Dia Mundial da Limpeza, ele é sempre marcado no terceiro sábado de setembro, no mundo inteiro. Perfeito. E essas palestras, então, vão acontecer em várias localidades. Isso, na Escola do Estado, que a Eveline pode falar melhor com vocês, e no município nós vamos estar trabalhando desde a creche. Serão aí atividades a semana toda com as crianças, trabalhando no meio ambiente, sustentabilidade, algo que os nossos professores já estão acostumados. E assim, fazem muito bem. A horta do Maria Cândida, né, Eveline, por exemplo, é uma graça. Nossos professores trabalham muito, conscientizam os alunos. É o nosso papel, conscientizar, né?
Exatamente. Aí, então, só sobre a programação, né? O que nós teremos? Claro, acontecerá nas escolas, né? Mas acho que a gente pode abrir e estender essas atividades nos sábados, sobretudo a toda a comunidade de Elias Fausto, né? Então, nós teremos ali oficinas, teremos um cine debate também, com a projeção de 2 documentários muito importantes. Um documentário que vai falar sobre a cultura do desperdício, vai trazer essa realidade aqui do Brasil, e um outro documentário que trata sobre o nosso lixo de cada dia, que é até uma experiência aqui de Ribeirão Preto. E teremos oficinas, algumas inclusive realizadas com os estudantes do ensino médio, que eles organizaram a partir de uma ação de intervenção proposta em sala de aula para trabalhar com os estudantes da rede municipal. Então vai ser uma semana assim para a gente refletir, para que a gente também compartilhe boas práticas e para que a gente, na medida do possível, vá assumindo aí essa energia boa, né, de que fazer o bem nos faz bem, né? Sim. Aproveitando o gancho, conscientização, temos uma ouvinte aqui que diz, conscientizar também os catadores de reciclagem, que tudo é reciclável, pois separamos tudo certinho quando deixamos na rua. Alguns levam apenas o que lhes convém ou o que paga mais. Exemplo, levam latinhas e deixam as garrafas de vidro. Isso. Verdade. E muitas vezes também, né, não sei assim da realidade que a Alvide está falando, mas muitas vezes esse trabalhador ele não encontra para quem destinar, que é o nosso, né, maior desafio hoje dentro do município. Eu não tenho para onde. Então, assim, ele levar, até aconteceu, os trabalhadores da reciclagem que estiveram conosco fizeram uma palestra e roda de conversa. O ano passado, eles não estão mais trabalhando, porque infelizmente eles não conseguiam mais dar vazão àquilo que eles coletavam e eles estavam deixando em um terreno, né, que ficava ao lado, e eles foram multados por isso. Então, né, não acabou que a prática, né, não faltou uma certa estrutura também, né? Estrutura, com toda certeza. Aqui nós temos, né? Aqui nós temos várias empresas que trabalham com isso. Eu vejo gente levando até caixa de pizza. Sim. Inclusive, é uma empresa aqui de Capivari que busca o papelão lá na escola Mascarenhas, que a gente montou um ponto de coleta assim, tudo que é papelão, porque é muito, né? Todas as embalagens de caixa de alimento que chega, vem em papelão. Você lembra qual que é a empresa? Eu não... Você quer a Plasticap? E agora eu não vou lembrar, mas é uma empresa, ela busca o papelão. Papelão. Tem a Paras, né? A Paras, eu não vou lembrar o nome, até peço desculpa. Não, perfeito, mas é importante isso aí, porque aqui, né, o material tem um destino correto, né? Adequado. Agradecemos, então, a Sandra e a Eveline, muito obrigado, de Elias Fausto, falando sobre a Semana de Ação Sustentável, que acontecerá a partir do dia 16 de setembro, né? Então, essa ação que acontece no município com várias palestras, indo até o dia 23, isso? Até o dia 23. 16 a 23. Obrigado, bom final de semana para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. Eu que agradeço, Jean, Marquinhos, muito obrigado. Quero deixar aqui um abraço para a Roberta, para a Tânia, para o Adilson, para o nosso prefeito lá de Elias Fausto, Maurício Baroni. Abraço, Maurício. Que está sempre aí investindo e acompanhando a educação. E para o prefeito Vitão, aqui de Capivari, e para o Lucas, secretário de Educação, aqui meu amigo também. Muito bem. Obrigado, Eveline. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Agora vocês podem ir para a praia ou não? Não. Estamos planejando essa semana.